Galera, hoje é dia da gente falar de Loki de novo, da segunda temporada do Deus da Trapaça. E lá se foi o segundo episódio intitulado Quem é Brad? Sylvie está sendo caçada pelas linhas temporais ramificadas? A verdade trouxe consequências e tentações aos cooptados pela AVT. E se eu te disser que o personagem Casey pode estar intimamente ligado ao arco do Cavaleiro da Lua? Então vamos lá que hoje é dia da gente destrinchar o segundo episódio de Loki, a segunda temporada, e agora depois da vinheta, vem comigo! E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Murer e desejo que a força esteja com cada um de vocês. Bora pra análise então, bora lá! Galera, esse segundo episódio teve um ritmo completamente diferente do episódio anterior, que foi marcado por uma frenesia enorme, né? Muita ação, mas esse episódio, o segundo, intitulado Quem é Brad, ele vai numa toada um pouco mais lenta, um pouco mais da base do diálogo e mais preocupada em trazer pra gente reflexões. O episódio começa então com Loki e Mobius seguindo um rastreamento de um sinal enviado por um pad temporal na esperança de que seja a Sylvie. E eles chegam em 1977 na cidade de Londres e eles se deparam que na verdade o sinal trouxe eles diretamente para conhecer o cara que dá o título ao episódio, Brad, mais também conhecido como Brad Wolfe. E para nossa surpresa nós vemos lá o Caçador X5 vivendo como Brad Wolfe nessa linha temporal. E por que justamente essas revelações da verdade trouxeram as tentações? Que tentações são essas? As tentações de você querer saber quem realmente você era na sua vida, a qual você pertencia, sua vida real, antes de você ser cooptado por alguém da TVA. O X5 então era um ator chamado Brad Wolfe, que estava ali no auge da sua carreira, ao que parece, interpretando um personagem chamado Zaniak. O grande problema é que ele foi designado pela General Dox para perseguir a Sylvie, para encontrar a Sylvie. Só que no meio do caminho ele abandona a missão dele, justamente tentado por querer saber quem ele era. E ele gosta muito de saber qual era a vida que ele tinha e ele simplesmente abandona. Ele sabe que pros olhos da AVT ele cometeu um crime. Por isso que ele tenta fugir desesperadamente do Mobius e do Loki quando ele é visto, né? E ali tem toda uma perseguição. O Loki no mundo real começa a usar a magia, os seus poderes, usa ali inclusive a magia das sombras, né, para prender ele, como a gente já tinha visto até no trailer isso acontecer, prende ele na parede e eles capturam, trazem de volta o Brad para dentro da AVT para que ele seja interrogado, para que ele possa revelar se ele encontrou ou não encontrou a Sylvie e o que mais ele sabe. Acho que a grande referência aqui é entender quem é o tal do Zaniak, que não é um nome aleatório usado para colocar no episódio. Zaniak é o nome de um personagem que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos no ano de 1982 na revista do Thor, número 319, e nada mais é do que um hospedeiro de um parasita enviado pelo grande governante da dimensão sombria, o Dormammu, esse mesmo aí que você já viu lá no filme do Doutor Estranho. Então o Dormammu envia um parasita para a Terra para que ele possa hospedar alguém e dessa forma ser uma espécie de agente secreto do Dormammu na Terra. Um dos primeiros hospedeiros dele foi um cidadão que era um serial killer de mulheres e parece que esse perfil de serial killer de mulheres era o preferido desse parasita. No universo fictício da Marvel foi dessa forma então que eles acharam um jeito de contar a existência de Jack o Estripador, né? E ao longo do tempo esse parasita foi trocando de hospedeiros, sempre buscando esse mesmo perfil, até que um belo dia esse parasita chega num cidadão chamado Brad Wolfe, que interpretava no cinema um personagem chamado Zaniak, que por ter sido abusado na infância pela sua mãe, quando na fase adulta, em represália a isso, ele se torna também um serial killer de mulheres. O grande problema é que em dado momento do tempo, o Brad Wolfe foi exposto a um evento radioativo que fez com que ele se transformasse. A sua forma humana se converge realmente numa criatura horrenda. E dessa forma, transformado numa grande fera, numa grande criatura,
ele sai aí cometendo os seus crimes à torta direita até que ele é parado e derrotado pelo próprio Thor em pessoa. Se tudo isso vai acontecer com o Brad Wolfe, se ele vai se tornar o Zanin aqui mesmo dos quadrinhos, não sabemos. Por enquanto, vamos dizer que isso é apenas um easter egg. Depois de ser interrogado, torturado lá dentro aos moldes da AVT, né, pelo Loki, usando todos aqueles equipamentos malucos lá que a AVT tem, o Brad então entrega, o X5 entrega que realmente ele encontrou a Sylvie, que a Sylvie vivia escondida tentando viver lá em 1982 numa linha do tempo ramificada, e que ele abandona assim porque ele queria descobrir qual era a vida dele. E ele começa a jogar isso na cara do próprio Mobius, que se irrita profundamente ao ponto de perder o controle e assentar a mão na cara do X5. Isso causa um espanto tremendo no Loki, que nunca viu o Mobius descontrolado, e numa conversa que eles têm ali na sequência dessa cena, comendo uma bela torta ali para acalmar os ânimos antes de voltar a interrogar o X5 de novo, o próprio Loki diz para ele que é normal isso acontecer, né? Em 2012, simplesmente porque ele estava irritado, o Loki diz, com o pai e com o irmão, ele vem a Nova York trazendo um exército alienígena, e aí acontece só a batalha de 2012, a batalha de Nova York, só isso. O interessante dessa conversa é que o Loki também pergunta com mais calma pro Mobius se ele não tem curiosidade de saber qual era a vida dele anterior. E aqui foi realmente uma resposta no mínimo intrigante, que eu acho que vai ser a toada do resto da série, não só pro Mobius, mas para vários outros personagens, porque o Mobius, ele não quer de forma nenhuma descobrir qual é a vida dele real, porque ele se sente muito bem ali como agente da AVT. A grande justificativa é que intriga, porque ele diz o seguinte: se eu tenho uma vida pior, tudo bem, mas e se eu descobrir que a minha vida era boa? Olha qual é a preocupação do Mobius nesse momento, descobrir que tinha uma vida boa e ter que abandonar a vida dele como agente, que também é uma vida que ele gosta. O fato é que eles vão lá para 1982, Loki acha a Sylvie, realmente o clima fica tenso, porque muito embora são variantes da mesma pessoa, né, Loki e Sylvie é a versão feminina do Loki, né? A Sylvie queria simplesmente tacar fogo, acabar com a TVA. E o Loki, amigo de Mobius, o nosso Loki aqui, ele quer minimamente reorganizar a AVT, porque ele sabe que um colapso temporal está prestes a acontecer. O próprio Ouroboros detectou isso e está tentando consertar o tear temporal, quando lá mesmo dentro do tear temporal ele é surpreendido por um acesso negado. Somente o arquiteto primeiro da AVT poderia, através da sua aura temporal, modificar alguma coisa ali, ou mesmo a inteligência artificial que nós conhecemos como Senhora Minutos. Só que a Senhora Minutos, eles estão colocando para fora do jogo, porque sabem que ela está do lado do Kang, ou do aquele que permanece, e eles estão realmente numa sinuca de bico. Mas enfim, voltando ali pra Sylvie e o Loki, ela explica tudo o que aconteceu, que ela tá vivendo bem, ela não está se escondendo, não está fugindo, ela tá sendo feliz depois de muito tempo ali. Mas o Loki explica para ela toda a situação que está acontecendo. E o X5 que estava com eles ali, o Brad que estava com eles ali, tinha mais a revelar. O homem não via a hora de ir embora dali daquele McDonald's, quando o Mobius percebe que ele está escondendo algo mais e obriga ele a revelar. E a revelação é que a General Dox tinha um plano de acabar com todas as ramificações, simplesmente explodir todas as ramificações temporais, e ele não via a hora de ir embora dali, porque a qualquer momento aquela linha ramificada podia se evaporar. Milhões e trilhões de vidas iam simplesmente evaporar da existência. Dessa forma eles conseguem chegar no local onde a General Dox está executando essa missão, acabando com todas as ramificações. Tem toda uma batalha que nós também já tínhamos visto no trailer ali, e eles conseguem minimamente derrotar e prender todo mundo. O problema é que a General Dox, mesmo capturada, tinha conseguido êxito na operação. Eles chegaram tarde demais. Trilhões e trilhões de vidas foram ceifadas nesse ato, e é possível de ver a consternação de todos dentro da AVT, principalmente da B15, da própria Sylvie, do Case, de todo mundo, em saber que muitos morreram nessa loucura, nessa insanidade da General Dox. E aí eu pergunto, a General Dox está trabalhando por conta própria? Ela está tão fincada dentro da AVT que ela não consegue olhar para a realidade dos fatos e quer salvar a AVT a qualquer custo?
ou ela está trabalhando realmente como uma infiltrada do Kang, do Aquele que Permanece ou de alguma outra variante dele, hein? Eu acho que vai ser interessantíssimo no próximo episódio, imagino eu que deva acontecer isso, o interrogatório da General Dox. Depois disso, então, a Sylvie volta lá para a realidade dela, que ainda milagrosamente não tinha sido ceifada, foi uma das poucas que sobreviveram, e ela tá ali garantindo que tudo tá dentro da ordem. Até o funcionário amigo dela tá indo embora no final do expediente, pergunta se ela vai voltar no dia seguinte, e ela pergunta: a sua mãe vem te buscar? Como... Lógico, ela tá preocupada com a segurança dele, mas mais do que isso, ela quer saber se tá tudo normal da forma como sempre foi naquela linha temporal. Acho que outro ponto importante a salientar dentro desse episódio é que o Loki finalmente revela para eles que numa dessas incursões dele ao passado, ele consegue escutar aquela gravação da juíza Ravonna Renslayer conversando com Aquele que Permanece, eles fechando uma parceria ali, ou seja, já há uma ligação muito antiga entre eles. A Ravonna que está sumida, desaparecida, mas que o Casey consegue brilhantemente encontrar lá um sinal do pad temporal dela e eles vão rastrear. Se nesse episódio a gente viu uma caçada atrás da Sylvie, eu acho que a caçada do próximo episódio vai ser atrás da Ravonna Renslayer. Outra coisa importante do episódio que a gente viu foi durante o interrogatório do Loki com o X5, como que o X5 foi jogando na cara do Loki o quanto ele é vilão, que não adianta ele querer pagar uma de herói nesse momento, que ele nunca foi herói, e rasga na frente dele todas as atrocidades que ele já fez, inclusive mexendo com a questão da mãe dele, o que deixa o Loki extremamente irritado. Mas isso, pra mim, não foi meramente uma situação narrativa, simplesmente uma provocaçãozinha do X5. Pra mim, tem muito mais nesse roteiro do que a gente pode vislumbrar num primeiro momento. Talvez o texto, a narrativa esteja sempre nos chamando a atenção do quanto o Loki foi vilão até hoje, justamente para que ele passe para herói nesse momento, seja ele sim o deus da mentira, o grande encabeçador da reviravolta dentro do CM. Talvez seja Loki que de vilão a herói vai puxar a frente da grande batalha nas Guerras Secretas dos Vingadores contra o Kang. Afinal de contas, quem melhor conhece o Kang nesse momento do que o próprio Loki? Conhece pouco, mas o pouco que ele conhece é mais do que todo mundo até agora. E por falar em Casey e referências aí, acho que agora tá na hora da gente falar desse personagem Casey que quietinho, tímido, mas esse cara pode ter muito mais importância do que aparenta mostrar nesse momento. Foi mostrado pra gente que Casey praticamente é o único funcionário da AVT que já leu e quase decorou todo o manual de instruções de funcionamento da AVT escrito pelo próprio Ouroboros. Inclusive, quando eles se conhecem, o próprio Casey quase tem um treco ali, é um encontro de fã com o ídolo, pede até uma assinatura, um autógrafo do próprio Ouroboros, que por sua vez fica super feliz de saber que alguém leu o manual dele inteirinho, né? Ele fica sempre lutando, toda vez que alguém pergunta alguma coisa pra ele, ele entrega. O próprio Mobius e o Loki foram procurar lá ele para perguntar como é que funcionava lá um pad temporal, né? E ele entrega o manual. Se vira, meu amigo, tá escrito aqui, ó. E como teoria é o Business Score da casa aqui, eu já vou chutar uma teoria aqui. Pode ser que, de repente, Casey venha a ser o grande braço direito do Ouroboros, justamente por degustar, ter decorado na cabeça cada palavra do manual de funcionamento da AVT. Ou, numa outra possibilidade, caso o Ouroboros se sacrifique pela AVT, o Casey pode tomar o lugar dele como o grande mantenedor das coisas em funcionamento da AVT, se é que a gente vai ter AVT depois dessa série, né? E eu deixei pro final aqui para falar da grande relação, da grande referência que Casey e AVT podem ter lá com a série Cavaleiro da Lua. No primeiro episódio, eu deixei de falar isso na análise do episódio anterior, mas no primeiro episódio, quando o Loki chega do nada ali na frente do Casey, um Casey do passado, o Casey tá com um fone de ouvidos ali, e quando o Loki chega na frente dele, ele tira lá o fone de ouvido, a gente consegue ouvir ainda o áudio que sai daquele fone, onde diz o seguinte texto: resolver quebra-cabeças é a melhor forma de manter uma mente acordada. E se você não está se lembrando aonde que você ouviu isso, você também ouviu esse mesmo trecho lá no primeiro episódio da série do Cavaleiro da Lua, quando o Mark Spector tá preso na cama e tá ouvindo o mesmo podcast que o Casey estava ouvindo, o podcast chamado
ficando acordado. E por que o Casey também precisa ficar acordado? Ou será que ele só achou legal aquele podcast num objeto cooptado ali? Olha, eu vou um pouco mais. Eu acho que, teorizando aqui, talvez o Casey seja o agente da AVT designado a ficar de olho no Mark Spector. E aí justificaria o fato dele estar ouvindo o mesmo podcast do Mark Spector. Ou então, simplesmente ele entendeu que, ao monitorar o Mark Spector, ele precisaria também se manter acordado por uma necessidade, pela mesma necessidade que o Ouroboros também já justificou, que para as coisas funcionarem dentro da AVT eles não podem simplesmente dormir. Ou pode ter sido apenas um easter egg, mas duvido muito, hein? Até porque não foi a primeira vez que as duas séries se conectaram. Lá quando do Cavaleiro da Lua, numa cena em que o Mark Spector tá lutando contra um dos guerreiros lá do Arthur Harrow, é possível ver na jaqueta de um deles atrás estampada a figura de Ramatut, o deus egípcio antigo, variante de Kang o Conquistador lá do Antigo Egito. Talvez esteja aí a causa da AVT ficar de olho no Mark Spector, justamente porque um deus antigo egípcio, Deus Khonshu, tem se manifestado no tempo presente dentro do Mark Spector, do Steve Grant e do Jake Lockley, é que a AVT pode estar de olho nesse cidadão, né? Pode ser que os acontecimentos presentes possam sim não só ser uma ameaça ao próprio Kang como um todo, ou à própria manutenção da linha do tempo organizada. Pode ser um choque de eras, inclusive. Enfim, são conjecturas e teorias pra gente explorar daqui pra frente, e vamos ver se é isso que a série vai conduzir a gente, se é pra isso que a série vai nos conduzir. E eu te agradeço demais de você ter ficado com a gente nesse vídeo até agora, e se você não deixou inscrição no começo, deixa agora, vem fazer parte da família, e junto com toda a galera que tá desde o começo, manda ver nesse like, que a gente precisa demais desse like aqui embaixo. De resto, fiquem bem, se cuidem, e a gente se vê sempre no próximo vídeo Spótico na área.